Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje é 3 de dezembro, sexta-feira, Rogério Parada passando por aqui para atualizar os assuntos da semana contigo, bater um papo rapidinho, vamos falar do André Mendonça, o assunto da semana, falar um pouquinho do Moro, nada inesperado, parece aquelas armadilhas de rato que cada vez tem mais rato entrando dentro dela? É o que está acontecendo com o Moro. Vou te alertar e vou continuar te alertando sobre isso. Falar um pouquinho do nosso presidente Bolsonaro, da família, o que está acontecendo e uma batidinha no passaporte vacinal que vai ser objeto de vídeos mais longos mais à frente. Pessoal, nós estamos quase no número aí de inscritos que a gente precisa. Ano que vem a gente quer fazer 3 programas para vocês, vão aguardando aí, inclusive vai ter programa com entrevista também. Nesse sentido eu preciso da sua ajuda. Tem um inscrever-se aí embaixo. Tô com o dedo machucado hoje aqui, hein, pessoal. Tem um inscrever-se aí embaixo. Clica nele, tem um sininho do lado, o material que a gente vai colocando, você vai receber notificação. Essa semana me perguntaram se isso aqui é um cenário de mentira. Pessoal, não é de mentira não, isso aqui é o meu escritório mesmo, ó. É livro de verdade, livro de direito constitucional, inclusive o pessoal devia ler mais, os próprios ministros. É um escritório muito pequenininho aqui, eu costumo fazer os vídeos, mas não é nada fake não, ó, existe mesmo, tá? Só para matar aí a curiosidade de quem estava falando que isso é tudo de mentira. Não é cenário não, é real. Pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o André Mendonça. André Mendonça, nosso novo ministro do STF. Fico muito feliz, conheço a família dele, sei da história dele, um cara de reputação ilibada, um cara realmente que vai ser, olha, esse é difícil de dobrar, viu? Acredito que a gente vai ver coisa muito boa aí pra frente. Vai ficar muitos anos no STF. E o mais legal, né, pessoal? Irritou os nossos inimigos. Quando você vê, por exemplo, um Alcolumbre muito irritado porque o André Mendonça ficou ministro, quando você vê o Kennedy Alencar falando mal dele, o João Amoeba, né, que vocês conhecem, também falando mal dele, Ivan Valente, ou seja, toda a esquerda empolvorosa, isso me deixa feliz, sinal que a gente acertou. Parabéns, presidente Bolsonaro. Realmente acertamos. Aí tem assim as pérolas, né? O próprio Alcolumbre tentando ensinar para o André Mendonça, para ele já entender que tem Deus acima de tudo, depois vem o STF, abaixo de Deus, e depois os outros poderes. E que o STF, né, ele tem essa função de moldar a sociedade. Chegaram a falar isso aí na sabatina do André Mendonça, né? As pérolas, o pessoal devia ficar quieto em vez de falar besteira. Mas enfim, é o que está acontecendo na prática hoje. Depois tentaram pegar o André com o negócio do casamento homossexual, óbvio que essa pergunta viria, ele é um cara inteligente, se preparou para isso, falou o que tinha que ser falado, botou a posição dele pessoal, né, que ele é contra, até por conta da formação religiosa presbiteriana dele, mas disse que lá como ministro ele vai atender o que a Constituição determina. Então, casamento civil entre pessoas de mesmo sexo é permitido no nosso país, ele aceita e vai nessa linha. Se saiu muito bem, não fez falta, né? Vamos dizer assim, um jogador que teve que jogar macio sem fazer falta para não ser expulso. Jogou bem, está no time, vamos em frente agora. Agora nós vamos ver a vida real. A partir, acho que do dia 17, 18, ele vai tomar posse e aí a gente vai vir para a vida real. Eu fico feliz com isso, acho que vocês também. Com relação ao Moro, pessoal, vamos falar um pouquinho. O que mudou? Parada, o que mudou do Moro essa semana? Gente, não mudou nada, só está ficando mais claro para a gente aquilo que eu venho falando há muito tempo. É uma grande família. Se você pegar todo mundo que estava envolvido no caso Banestado e no caso da Lava Jato, e principalmente aqueles que foram poupados, que tiveram suas condutas, seus crimes, vamos dizer assim, perdoados, esse pessoal está se aglutinando em volta do Moro. E obviamente tem muita gente com muito, mas com muito dinheiro por trás disso. O que a gente viu essa semana aí de importante, que é bom vocês saberem? Eu venho dizendo, e quando eu abordo as pessoas e começo a conversar, as pessoas ficam surpresas. Gente, é necessário acordar. O Moro não é esse paladino da justiça que vocês estão pensando. Tá certo? Tá todo mundo achando, não, o Moro é o Lava Jato, anti-Lula, anti-corrupção. Olha o que tem em volta dele. Pessoal, essa semana é uma incoerência grande. Tudo que o Moro faz tá envolto em incoerência. Primeiro ele falou que era contra o fundão, né, contra o fundo eleitoral, contra o fundo partidário, etc. Agora vai receber um salário micho, né? Porque ele recebe por fora tanto dinheiro que ele devia ter sido inteligente, nem ter pego esse salário. Mas tá pondo no jogo, esfregando na nossa cara, não, vou receber salário do fundão do dinheiro que você paga. Sim, contra tudo que eu disse antes. É uma incoerência.
tem uma suposta aproximação de militares, ele fica caçando generais aí, como o Santos Cruz, né? O Rego Barros, o próprio agora tentando encostar no Vilas Boas, que é uma pessoa que é muito respeitada no meio militar, para parecer que ele tem o aval dos militares. Não tem o aval dos militares. Isso é conversa fiada, é só teatro mesmo para a gente acreditar nisso. Depois tem a questão de tudo que ele recebeu da Álvares Marçal, aquela empresa que foi beneficiada fazendo a recuperação das construtoras do caso Lava Jato, da Odebrecht, etc. Ele recebeu dinheiro. Pô, pessoal, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra não vai aceitar receber dinheiro de uma empresa que está vendendo serviços para aquele que você está julgando numa ação, né? Na questão da Lava Jato. Então aí é aquela história de sempre, que eu venho repetindo, para vocês não esquecerem os nomes. Por trás do Moro tem um cara chamado Oriovisto, dono da Positivo. Tem um cara chamado Feder, dono da Multilaser, empresa bilionária, doadora do Dória e ligada à China. Tem o Jorge Paulo Lemann agora. A gente está vendo a aproximação forte do Lemann aí. Quem é o Lemann? Dono da Ambev e dono de uma fundação que trabalha na área de educação. Todas essas pessoas aí, pessoal, Oriovisto, da Positivo, Feder, Lemann, eles têm ligação com estudo à distância e educação. E aí você vê que numa pandemia, e aí a gente ouve eles dizendo isso, esse pessoal capitalista fala isso, o caos, pessoal, a crise gera oportunidade para eles ganharem dinheiro. Então eles gostam de crise. Pandemia é muito bom para esse pessoal. Se vocês pegarem a situação deles antes da pandemia e agora, vocês vão ver que eles estão mais ricos. Interessante, né? Você ficou mais pobre, todo mundo ficou mais pobre. E esses caras que estão em volta do Moro, todos ficaram mais ricos com a pandemia. E estão financiando o Moro. Será que ele vai pensar no povo ou vai pensar nesse pessoal? Será que ele vai pensar nas nossas crianças ou essas pessoas que estão fazendo ensino à distância e vão botar EAD depois para o seu filho estudar em casa, os conteúdos que eles vão preparar? Será que o Moro vai pensar nessa criança ou vai atender aos interesses desses grupos, desses banqueiros? E aí, cara, uma cerejinha do bolo dessa semana. Sabe com quem que ele jantou? Setúbal, o dono do Itaú. Eu já tinha falado isso para vocês. E o Itaú, muito amigo do Lemann. Agora estão se aproximando de quem, pessoal? Da XP Investimentos. Aquela do Huck, do Luciano Huck, da Globo. Eles estão todos juntos. E agora também ficou mais claro que não é só essa patota do Brasil. Tem uma ligação aí com Jorge Soros. Se você não sabe quem é Jorge Soros, então, cara, você está atrasado pra caramba na história do nosso mundo, da história atual. Vai correr, vai descobrir quem é, vai pesquisar. Jorge Soros acabou agora, nessa turminha do Moro, a encostar Armínio Fraga para ser o suposto ministro da Economia, inclusive, do Moro. Armínio Fraga já foi funcionário do Lemann, é ligado ao Paulo Artung, que é ligado ao Soros, que é ligado ao movimento do Renova, ao Deltan Dallagnol, ao Randolph Rodrigues, ao Partido Comunista Chinês, estão todos juntos. E por que tem aproximação agora dos banqueiros? Porque lá na Lava Jato e no Banestado, 13 bancos foram absolvidos, inclusive o Itaú. O Itaú, nessa brincadeira aí nos últimos tempos, teve 25 bilhões de reais de dívida perdoada. Pessoal, e tem ligações com o Partido Comunista Chinês. Você sabia que o Moro sabe falar mandarim, a língua chinesa? Olha que interessante, né? Que ele tem dado entrevista para canais chineses. Você sabia disso? Ele vem dizer que não tem nada a ver com a China. Pessoal, esquece. Falando de coisa boa, Bolsonaro entregando obra, nosso presidente entregando obras, montando o grupo político dele quietinho, trabalhando, é isso aí. Deu um recado essa semana para o Lira, bateu nas costas dele e falou: olha, nós não vamos, eu sou contra regular a mídia social, inclusive. A história do PL 2630 que está lá rodando. Lira, segura esse PL aí, não é para votar agora esse ano de eleição, que é o que trata da regulação dos meios de comunicação da mídia social. Flávio Bolsonaro teve uma vitória, quem gosta dele, dos 5 processos dele, 4 processos foram, vamos dizer assim, não é arquivados, mas não é processo também, são relatórios contra ele, daquela história da rachadinha. 4 deles acabaram em nada, então está ficando provado que o Flávio Bolsonaro não é um criminoso, como tentam dizer. A PEC dos precatórios passou, né? O Lira e o Pacheco deram um troco no STF, não sei se vocês viram isso. A história da Rosa Weber ter segurado as emendas, né, de bancada, eles foram lá, votaram uma lei agora, fizeram o papel, é assim que funciona. O judiciário está entrando no legislativo, o legislativo vai lá e conserta a lei.
consertaram a lei e deram troco no STF, isso é muito bom. E outra coisa, pessoal, que é importante a gente saber rapidinho para fechar o vídeo. Nós estamos passando por uma transformação mundial, você tem que ficar acordado para isso. Essa questão da vacina, pessoal, é uma coisa fora do normal, tá? Não a vacina em si, que eu acho que quem quer tomar tem que tomar e tem o direito, mas quem não quer tomar tem que ter o direito de não tomar. E essa história, nós estamos vendo, todo mundo acha que isso é fictício, que não acontece, tá certo? Vou mandar um negócio para vocês aqui. Pesquisem, na China tem um negócio chamado crédito social. O cidadão é medido pelas redes sociais, por tudo que ele faz pelos aplicativos de celular, o que ele faz, e ele tem um score. Nem o score que a gente tem do Serasa, sabe aquela coisa do Serasa? Você paga as contas em dia, seu número é alto, você consegue mais crédito. Pô, você é um mau pagador, você tem um número baixo, você vai financiar um carro, não consegue? É isso aí, só que não é para questão financeira, é para a vida. Se o cidadão põe o lixo no lugar certo, se o cidadão anda vestido corretamente, se o cidadão ajuda a quem precisa, se o cidadão está totalmente integrado no que o Estado manda fazer. Na China funciona assim, se você está certinho do jeito que o Partido Comunista Chinês te manda andar e viver, você ganha pontos. Se você não está, você perde pontos. Lá chega ao cúmulo que quando o cara tem ponto baixo, por exemplo, ele não consegue comprar uma passagem de ônibus, não consegue comprar uma passagem de avião, ele não consegue usar um transporte público. Então o cidadão que não anda como o Estado quer, ele não consegue nem se locomover, não consegue comprar boas comidas, não consegue ter acesso a boas coisas. É uma maneira, um teste que estão fazendo na China há muito tempo, está funcionando. Agora eu vejo o seguinte, no Brasil, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro agora, dizendo que quem não se vacinou, não é quem apresentar PCR não, hein, pessoal? Está escrito lá. Quem não tem a carteira de vacinação não vai usar, está escrito. Transporte público, olha que interessante, no Rio de Janeiro. Não vai ter acesso a algumas coisas. Não vai poder ir a shopping centers. Não vai poder entrar em locais. Isso está acontecendo e o STF está avalizando isso. Está dizendo que tudo bem, que está certo. Então é preciso que a gente acorde e comece a lutar pela nossa liberdade. Estão tirando a nossa liberdade dia a dia. Fica essa mensagem aí de final de semana. Um super abraço, um beijão no coração. Fiquem com Deus. Bom final de semana e até semana que vem.